Olá, pessoal. Meu nome é Eulalie. Estamos começando mais uma aula da disciplina de Geografia e hoje estudaremos o assunto meios de transporte e trânsito. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé, mas com a criação da roda e desenvolvimento tecnológico, inúmeros meios de transporte foram desenvolvidos. Os meios de transporte eles levam pessoas e mercadorias de um lugar a outro e podem ser classificados em transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Vamos conhecer cada um deles. Primeiro, os transportes terrestres são aqueles que trafegam na terra, são muito variados, podendo ser motorizados ou não. Por exemplo, a bicicleta, a motocicleta, a carroça ou a charrete, o carro, o caminhão, o ônibus, o trem, o metrô são transportes terrestres. Os transportes aquáticos são aqueles que trafegam pelas águas dos mares e rios, podem ser movidos a motor, remos ou vento. Por exemplo, a canoa, a balsa, a chalana, a gaiola. São exemplos de transportes fluviais, pois trafegam em rios. A jangada, a lancha são transportes marítimos, pois trafegam nos mares e oceanos. Por exemplo, o iate, o navio cargueiro, que carrega mercadorias, que transporta mercadorias. Os transportes aéreos são aqueles que trafegam no ar. Alguns são utilizados para práticas esportivas e não precisam de motores, mas sim da força do vento para se locomover. Por exemplo, o balão e a asa delta, que usa a força do vento para se locomover, o helicóptero e o jato militar, que já utilizam motores, o avião de pequeno porte, que leva poucos passageiros, e o de grande porte, que leva muitos passageiros. Também tem o ônibus espacial, que transporta astronautas para o espaço. Agora vamos conhecer sobre o trânsito. O trânsito é um movimento de pessoas e veículos em uma determinada área, em geral uma rua. No trânsito, as pessoas podem ser condutores, são as pessoas que conduzem os meios de transporte pelas vias, como vocês podem ver na imagem, ou passageiros, que são aqueles que estão sendo conduzidos dentro dos meios de transporte. Na imagem que vocês estão vendo, a mulher e as crianças são os passageiros. Ou podem ser pedestres, são as pessoas que se locomovem de um lugar para o outro, andando, caminhando, a pé. Para a segurança de todos, é preciso obedecer algumas regras para trafegar nas vias. Por exemplo, os pedestres eles devem estar atentos ao apito do guarda de trânsito, saber ler o semáforo de veículos e pedestres e atravessar na faixa de pedestre. Existem normas para se transitar com segurança e grande parte dessas normas está no Código de Trânsito Brasileiro, que diz como pedestres, condutores e agentes de trânsito devem se comportar no trânsito. Para isso, foram criados os sinais de trânsito, que se classificam em verticais, que são as placas. A imagem que vocês estão vendo são alguns exemplos delas. Horizontais são as faixas e indicações pintadas nas vias, nas ruas. Os sinais sonoros são os apitos dos agentes de trânsito. Os luminosos, que são os semáforos de veículos e de pedestres. Os dispositivos auxiliares, que são os cones, cavaletes e etc. E os sinais gestuais, que são os gestos dos agentes de trânsito ou dos condutores. Existem as placas de regulamentação, as imagens que vocês estão vendo são alguns exemplos delas. As placas de advertência, que alertam o motorista e os pedestres a tomarem cuidado. Também existem as placas educativas. As imagens que vocês estão vendo são alguns exemplos delas. Elas têm o objetivo de ensinar tanto a condutores como a pedestres. Agora vamos conhecer mais sobre os semáforos. Os semáforos de pedestre, o boneco vermelho significa perigo, pare, e o verde significa pode passar. Em alguns semáforos também existe um sinal sonoro para que as pessoas com deficiência visual possam atravessar a rua também. Os semáforos de veículos eles já possuem 3 cores. O vermelho é perigo, pare, o amarelo é atenção e o verde significa pode passar.
Então é isso, pessoal. Esse foi o assunto sobre meios de transporte e trânsito. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula e tchau, tchau!